Oi, gente, voltei aqui para essa nossa segunda aula, né? Das aulas que eu estou fazendo aqui sobre impermeabilização. Hoje a gente vai vir com questões. Essas questões, elas são relacionadas ao que nós vimos na aula um, né? Que foi na aula passada, que nós trouxemos aqui algumas informações sobre os conceitos, né, que a norma traz. É, a gente viu os objetivos, os principais conceitos sobre permeabilização. E hoje eu vou trazer aqui para vocês essas questões. Essas questões elas são inéditas, tá? Foram elaboradas por mim. E dentre os vídeos que eu quero fazer, como eu falei no vídeo 1, que são 50 questões, né, que eu quero fazer, se houver, eu quero esgotar ao máximo, né, as questões, e essas questões que eu quero trazer para vocês aqui são relacionadas à banca CESP, né? E aí, se esgotar todas as questões da banca CESP, a gente vai explorar outras bancas. Mas hoje são questões voltadas aí no estilo certo ou errado da banca Sebrasp, aplicando os conceitos que nós vimos na aula anterior. Na próxima aula, eu vou trazer mais teoria, porque ficou faltando é, a parte de a parte 4, 5 e 6 do sumário da norma, né? Que ficou faltando aí para a gente terminar, porque na aula passada a gente estudou um pouco sobre referência, sobre os termos e definições e um pouquinho dos objetivos. Próxima aula eu quero trazer classificação, seleção e projeto, e aí a gente finaliza a norma e vai para resoluções de questões, tá bom? Aqui nós temos a primeira questão. A primeira questão ela traz aqui para gente inédita, tá? Se não forem inéditas, aqui em cima vai ter o ano da questão, a banca e o carro, tá? Vou tentar trazer para que fique bem claro. De antemão, todas as questões que vocês vão ver hoje, elas são questões inéditas. A primeira questão, ela nos traz aí a informação seguinte. A norma, claro, né, que a gente está falando de norma, a gente está falando da norma de impermeabilização, que é a norma 95, vou botar aqui, ó, 9575, tá? Estabelece exigências e recomendações relativas à seleção e ao projeto de permeabilização. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Quando vocês estiverem resolvendo questões da Banca Sebras, vocês não vão ler assim. A norma se estabelece exigências e recomendações relativas à seleção e ao projeto de permeabilização com o objetivo de garantir a estanqueidade dos elementos estruturais. Não, gente, por favor, não leia assim. Vocês tentem ler um período de cada vez, porque vocês lendo um período de cada vez, vocês conseguem matar muitas questões, né? Porque às vezes uma questão está errada, um apenas, um a mais, uma palavra faltando, você já consegue ver quando você separa o item por etapas. Por exemplo, aqui, ó. A norma estabelece exigências e recomendações relativas à seleção e ao projeto de permeabilização. Aqui você passa um traço, como eu fiz, né? Você vem, passa, leu até aqui, passa um traço aqui, e aí até aqui você imagina, né, que esse item esteja certo. Pronto. Então, esse é o primeiro pedaço da questão, ela está correta. Aí você volta aqui, continua lendo, com o objetivo de garantir a estanqueidade dos elementos construtivos que necessitam dessa proteção. Até aqui o item parece certo? O item está certo. Mas esse item, afinal, é certo ou errado? Ele é certo, tá, gente? Esse item aqui, ele está certo. Aonde que a gente encontra isso lá na norma? Lá no item 1.1, que ele diz, a gente viu isso na aula passada, né? Que a norma ela vai estabelecer as exigências e as recomendações relativas à seleção e projeto de permeabilização, para que sejam entendidos requisitos mínimos de proteção da construção,
contra fluidos e requisitos também de salubridade. É bom colocar também que não é só para isso, né? Ela tem requisitos mínimos contra passagem, vocês podem até colocar aí, ó, passagem de fluidos. Também tem para requisitos, né, de atender a requisitos, coloquem requisitos de salubridade. Também é para atender a segurança, né, garantir a segurança e o conforto, né, também das edificações, dos usuários. E aí ela tem como objetivo também garantir a estanquidade dos elementos construtivos que a requeiram, né? Que necessitam desse sistema de permeabilização. Então, esse item aqui, ele está correto, tá? Aqui está a justificativa do item. É o item certo, como eu falei, no item 1.1 da norma, que esta norma estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e a projeto de permeabilização para que sejam atendidos requisitos mínimos de proteção, construção contra fluidos, salubridade, segurança e conforto dos usuários, de forma a garantir a estanquidade dos elementos construtivos que a requeram, né, que necessitam desse sistema de permeabilização. A questão 2, ela traz a seguinte informação. Esta norma, eu vou me atentar para colocar a NBR nas próximas questões, né? 9575. Essa norma se aplica a construções novas, certo? Não abrangendo obras sujeitas a acréscimos ou reformas. E aí, gente, o que vocês acham? Essa questão aqui, ela tá certa ou tá errada? Vou dar um minutinho aí para vocês tentarem resolver. Essa questão, ela é errada, né, gente? Por quê? Essa norma, ela vai se aplicar à construção em geral, tá? Construção em geral, certo? Em execução que tiver sujeita a acréscimos, eu vou botar aqui, querendo apagar, porque, deixa eu botar aqui, em obras de reforma, obras de acréscimos, obras de reconstrução. São esses itens, né? Na verdade, ela é aplicada em construção em geral, como eu coloquei aqui. Então, esse item aqui, ele está errado ao dizer que não abrange obras sujeitas a acréscimos. Agora, se ele não tivesse esse não aqui, estaria... Se, se fosse só assim, ó, esta norma se aplica à construção nova, abrangendo obras sujeitas a acréscimos ou reformas. Esse item estaria certo? Estaria, pessoal. Que ele não colocou um apenas, são palavras excludentes, né? Apenas, somente. Ele colocou uma parte, não colocou tudo. Estaria certo. Mas como tá esse não aqui, ele invalida o item. Mas se tivesse assim, ó, a norma NBR 9575 se aplica, né, a construções novas,
obras sujeitas a acréscimos ou reformas, esse item aqui, ele estaria certo. Ah, mas ele não traz tudo que está escrito lá no item, porque aqui é o item 1.2 da norma, tá? 1.2. Gente, incompleto não é incorreto, tá? Agora, se eu tivesse alguma palavra, como eu falei, que fosse excludente, aí invalidaria o item. Mas como ele trouxe aqui que a norma abrange, se aplica, então esse item aqui de cima, ele estaria certo. Mas esse item aqui, por ter não, ele fica como errado, tá bom? Até coloquei aqui como errado. Aqui a gente tem a justificativa, né? Esta norma se aplica às edificações e construções em geral, em execução ou sujeitas a acréscimos ou reconstrução, ou ainda aquelas submetidas a reformas, como eu havia falado para vocês anteriormente, tá bom? Próxima questão, terceira questão, a gente tem aí, vou dar um tempinho para vocês responderem. O objetivo principal da norma é proteger a construção contra a passagem de fluidos, garantindo requisitos mínimos de salubridade, segurança e conforto do usuário. Aí você vai ler lá na hora da prova assim, o objetivo principal da norma é proteger a construção contra passagem de fluidos. Certo. Garantindo requisitos mínimos. Mínimos, sei não. De salubridade, isso aqui eu sei que sim. Segurança e conforto do usuário, isso aqui sim. Mais mínimos. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado essa questão aí? Hum? Gente, no mesmo item aqui da nossa, da nossa questão 1, que ele trouxe a justificativa, tá dizendo, né, que são requisitos mínimos, tá vendo? Às vezes a gente tem essas palavras mínimos, o item ele tá certo, podemos ficar até na dúvida, né? Mínimo, será se é mínimo, mas não seriam os requisitos necessários de salubridade, segurança. Pode até requerer uma dúvida, né? Quando a gente vê essas palavras mínimos, máximos, mas literalmente a norma, tá? Ela traz essa informação lá no item 1.1, que ela vai estabelecer critérios, né, para que os requisitos mínimos das edificações sejam atendidas. Então, esse item aqui está certo, com base no item 1.1 da norma, tá? Então, eu sempre, na aula passada, eu falei para vocês, gente, peguem a norma, vocês precisam ler a norma. Tem lá as definições, vocês podem grifar as definições, vocês podem reescrever as definições da forma que vocês entendem, para que isso possa ser fixado na mente de vocês, tá? Essas questões iniciais que eu estou trazendo são questões inéditas, mas na próxima aula eu pretendo trazer questões para vocês de concursos aplicados a concursos da banca CESP, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão, que é o gabarito. Questão de número 4. A questão de número 4 ela diz o seguinte: de acordo com a norma, a hipermeabilização deve estar obrigatoriamente integrada a outros sistemas construtivos para garantir a estanqueidade dos elementos construtivos. E aí, gente? Se item tá certo ou tá errado? Gente, a norma, ela é bem clara que a hipermeabilização, ela não é obrigatoriamente integrada a outros sistemas construtivos, tá? Pode, né? Pode ser integrada ou não. Quem pode ser integrada? A hipermeabilização, tá?
Ela pode ser integrada ou não com outros, com outros, com outros sistemas construtivos. Então, esse item aqui obrigatoriamente invalida o item. Então, essa palavra aqui obrigatoriamente invalida o item. Portanto, essa questão aqui está errada, tá? Aqui essa questão está muito linda. Até parecia que ela estava correta. Mas o item da norma é o item 1.3, traz que a impermeabilização ela pode ou não estar integrada com outros sistemas construtivos, tá bom? E que garantam, né, esses sistemas construtivos que garantam aí a estanqueidade dos elementos construtivos. Eles podem ser observados por normas específicas que atendam a essa finalidade, né, esses outros elementos construtivos. Mas não é obrigatório que a impermeabilização esteja integrada com esses sistemas construtivos, tá bom? Tá aqui a nossa justificativa. Eu vou deixar para vocês o slide dessas questões aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você já estiver gostando, clique em gostei, deixe seu like, deixe seu comentário aí positivo, tá bom? E deixe também ideias do que vocês pretendem ver aqui. Ah, lembrando também que no edital lá da Embrapa tá impermeabilização e isotemia. As próximas aulas eu também vou tentar trazer um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Questão de número 5. A questão de número 5, ela traz pra gente a seguinte informação. O produto adicionado à argamassa ou ao concreto até a quantidade de 1% em relação ao peso do produto final para promover propriedades impermeabilizantes são denominados de aditivos impermeabilizantes. Eita, gente, a gente falou disso na aula passada, tá? O que vocês acham? Que esse item, ele tá certo ou tá errado? Digam aí. Dá um tempinho para vocês resolverem aí essa, essas questões. Então, gente, ó, vamos lá. Esse item, ele está corretíssimo, tá? Aditivos impermeabilizantes são produtos adicionados à argamassa ou ao concreto até a quantidade de 1% em relação ao peso do produto final, para promover propriedades impermeabilizantes, Esse item aqui, ele tá lá no item 3.2 da norma, tá? Opa, dei até a resposta ali já. É no item 3.2 da norma. O item 3 da norma, o item 3 da norma, ele vai trazer as teorias e definições. Definições, tá? Como ele traz teorias e definições, aqui claramente ele tá dando de forma correta, tá? As informações sobre aditivos e permeabilizantes. Lembra que eu falei para vocês que eles podem, o examinador, né, pode trocar esses conceitos. Então é sempre bom dar uma lida lá na norma, voltar lá na norma, para vocês terem ideia desses conceitos. Talvez não vá cair 10, 15, 20 questões sobre impermeabilização, mas uma ou duas questões que venha a cair, que vier a cair, né? Que vir a cair na prova, vocês já podem estar gabaritando e ganhando aí pontos à frente de outras pessoas que não se atentam para este item, tá bom? Então, vamos aqui para a próxima questão. Ó, aqui está o conceito. Ó, aditivo impermeabilizante é o produto adicionado à argamassa ou ao concreto até a quantidade de 1% em relação ao peso produto final, para promover propriedades impermeabilizantes, tá bom? Então, esse item está lá no conceito da norma. Questão de número 6.
Hipermeabilização é a técnica para compor a execução de um sistema. E aí, gente? Eu falei disso na aula passada, hein? Nós conversamos sobre isso. Tá lá nos minutinhos iniciais da nossa aula. Então, esse item está errado. Por que que esse item está errado? Porque hipermeabilização é técnica? Não. Hipermeabilização não é técnica. O que é técnica para compor a execução de um sistema é a aplicação, gente. Então, aqui não seria certo hipermeabilização. Aqui seria a aplicação. Então, a aplicação é técnica para compor a execução de um sistema de impermeabilização. Até errei aqui, porque a gente falou disso, né? Na aula passada. Eu me lembro de impermeabilização. Então, a aplicação é a técnica para compor a execução de um sistema de impermeabilização. Então, esse item ele se encontra errado. Esse conceito ele está lá no item 3.7 da NBR, tá? Vocês podem dar uma lida lá. Então, esse item ele está errado justamente por conta disso, porque ele afirma que a impermeabilização é uma técnica, quando na verdade a gente sabe que a gente sabe que a impermeabilização ela não é uma técnica. O que é a impermeabilização? A gente falou disso na aula passada, tá bom? A impermeabilização ele vai ser um conjunto de operações e técnicas construtivas, né? Que são os serviços, são compostos, né? Por uma ou mais camadas. A gente viu aquela figurinha lá das camadas que tem por finalidade proteger as construções contra a ação de fluidos, né, de vapores, de umidade. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Opa. Aqui, a gente pode colocar aqui, ó. A hipermeabilização, hipoteutização, é o conjunto de operações técnicas. É o conjunto de operações e técnicas construtivas. Construtivas, tá? Então, se vocês não verem falando de conjunto de operações e técnicas construtivas, podem marcar sem medo que o item está errado, tá bom? Porque a impermeabilização é esse conjunto de técnicas construtivas, diferente da aplicação, porque a aplicação ela é uma técnica, né, para compor a execução do sistema de permeabilização. Agora vamos aqui para o próximo item, que está a nossa resolução, tá? Que é a técnica para compor. E vamos para o item 7. Vou deixar vocês um tempinho aí para vocês lerem. Tô aqui, tá, gente? Só tô deixando um tempinho aí para vocês tentarem entender. Tentarem acertar o item. Vamos lá. Argamassa com aditivo hipermeabilizante é um tipo de impermeabilização de argamassa dosada em obra. Olha só. Dosada em obra, aplicada em substrato de alvenaria, constituída de areia, cimento, aditivo impermeabilizante e água. E aí, esse item tá certo ou tá errado? Hum, esse item está certo. A argamassa com aditivo impermeabilizante, ele é justamente isso.
Ele é o tipo de permeabilização de argamassa dosada em obra, aplicada com substrato de alvenaria, constituída de areia, cimento, aditivo impermeabilizante e água. Gente, se ele falar assim, ó, argamassa com aditivo impermeabilizante, tem que ter o quê? Tem que ter o aditivo impermeabilizante. Se não tiver o aditivo impermeabilizante, se é uma argamassa com aditivo impermeabilizante, tem que ter o aditivo impermeabilizante. Se se ele dissesse pra gente, se ele dissesse pra gente que seria, né, um outro tipo de argamassa, por exemplo, se ele trouxesse pra gente aqui que é uma argamassa, deixa eu pensar aqui num exemplo. A gente falou disso na aula passada, né? Então, se ele trouxesse pra gente que é um tipo de permeabilização, botasse assim, é um tipo de permeabilização dosada em obra, aplicada em um substrato de concreto de alvenaria, constituída de agregados minerais inertes, cimentos e polímeros, é denominado de argamassa com aditivo impermeabilizante? Tá errado. É uma argamassa modificada com o quê? Com polímero, tá bom? Então, com aditivo impermeabilizante, tem que ter o impermeabilizante, tá? E a argamassa, vou botar aqui para vocês, a argamassa modificada, modificada com polímero, com polímero, deixa eu estar escrevendo aqui, com polímero, ela não tem, tá? Coloquem para vocês aí, ela não tem aditivo impermeabilizante. A argamassa modificada com polímero, ela só vai ter os agregados minerais inertes, que a gente viu na aula passada, agregados minerais inertes, vai ter aí o cimento, claro, né? E vai ter também os polímeros, né? Por isso que é modificada com polímero, tá bom? Vamos aqui, a gente tem aqui a justificativa. A argamassa com aditivo impermeabilizante tem que ter o aditivo e permeabilizante, senão não é considerada como aditivo permeabilizante. Se eles colocassem aqui argamassa com aditivo, vou botar aqui no item, ó. Argamassa com aditivo permeabilizante é um tipo de permeabilização de argamassa dosada em obra, aplicada em substrato de alvenaria, constituída de areia, cimento e água. Se ele tirasse essa parte, estaria correto o item? Ah, professora, você falou lá na aula no outro item que está incompleta, não está errada. Gente, estaria errado esse item. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que não tem o aditivo impermeabilizante. Então, ele está omitindo a informação. Por que que estaria errado o item? Porque a gente sabe que para ser uma argamassa com aditivo impermeabilizante, ele precisa do aditivo impermeabilizante. Se ele tira o aditivo impermeabilizante, logo entende-se que que a alternativa assertiva estaria incorreta. Então, vocês precisam se atentar a isso, porque a argamassa com aditivo impermeabilizante, ela é constituída dos, da, da areia, cimento, do aditivo e da água. Se ele retira algumas desses itens que constituem a argamassa, o item fica errado, tá bom? Próxima questão.
Oitava questão aí, a gente tem informações sobre o item 8, argamassa polimérica. Se item está correto, está errado. Argamassa polimérica é um tipo de permeabilização dosada em obra, aplicada em substrato de concreto ou alvenaria, constituída de agregados minerais inertes, cimentos e polímeros. Eita, professora, acho que tá certo esse item, ó. Eu marcaria certo na prova, sim, sem nem pensar duas vezes, ó. Argamassa polimérica. Gente, esse item tá errado, tá? Por que que tá errado, professor? Gente, o que foi que eu falei na aula passada? A argamassa polimérica, ela é o quê? Industrializada. Olha só, tá vendo? A argamassa polimérica é industrializada. Qual é a argamassa que é dosada em obra, aplicada em substrato de concreto ou alvenaria, constituída de agregados minerais inertes, cimento e polímeros, gente? Qual é? Hein? É a argamassa, olha só, é a argamassa. Gente, eu falei disso na aula passada. É para você estar sabendo, tá? Se você tá nesse vídeo e não assistiu o vídeo anterior, que é a teoria, volta lá na teoria, é um vídeo curtinho para você assistir e voltar aqui para gabaritar essas questões, tá bom? Aqui vai ser a argamassa modificada, modificada com polímero, gente. Se tem polímero, só pode ser o quê? Argamassa modificada com polímero. Por quê? Porque ela é dosada em obra, aplicada em substrato de concreto ou alvenaria, constituída de agregados minerais inertes, cimentos e polímeros. A argamassa polimérica, tá? Esse aqui tá errado. A argamassa polimérica, ela é industrializada. Além de ser industrializada, ela tem aí a sua aplicação também ocorre em concreto ou alvenaria, mas ela é constituída de agregados minerais inertes, cimentos, cimento, polímero, e ela forma um revestimento com propriedades impermeabilizantes. Então, você pode igual, industrializada e forma, pode até botar, um revestimento, revestimento com propriedades, propriedades impermeabilizantes. Então, esse item aqui, ele está o quê? Erradíssimo, gente. Vocês precisam ter muito cuidado. Se na prova vier uma questão dessa, gente, vocês precisam ter muito cuidado com esses conceitos, tá? Argamassa polimérica industrializada. Argamassa modificada com polímero, cimento e polímeros. Lembre disso. Polimérica industrializada. Cimento e polímeros, minerais inertes, tem que ser argamassa modificada com polímero, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Aqui está o conceito, ó. Argamassa modificada com polímero é o tipo dosado em obra, aplicado em substrato de concreto ou alvenaria, constituído de agregados minerais inertes, cimento e polímeros, tá? Vamos aqui para a nossa nona questão. Nossa nona questão, ela vai trazer aí a seguinte informação. Impermeabilidade, impermeabilidade é a propriedade. Isso aí para vocês também estar tentando responder, tá, gente? Aí em casa. Impermeabilidade é a propriedade de um produto
de ser impermeável aos fluidos. Hum, Parece que até aqui está tudo ok. A sua determinação está associada a uma pressão limite convencionada em ensaio específico. E aí, gente, se item tá certo ou tá errado? Gente, esse item está corretíssimo, tá bom? Aí vocês têm que ter cuidado, que ele pode trocar aqui permeabilidade, ele pode colocar impermeabilização, né? Como a gente já viu que ele faz isso, a banca, né, o examinador gosta de trocar os conceitos. Permeabilização, aí o item estaria errado. Mas como ele trouxe aqui o conceito certinho, né, de permeabilidade, o item está certo, tá? Impermeabilidade é a propriedade do produto de ser impermeável aos fluidos. A sua determinação está associada a uma pressão limite convencionada em ensaio específico. Gente, vocês lembram lá daquela imagenzinha do copo no sofá? Que eu até botei lá o copinho, né? O copo, não é o copo feio. E as gotículas de água lá, tinha lá o sofá desenhado, e aí tinha as gotículas e não ultrapassava o tecido. Então lembrem disso, permeabilidade, o sofá que derramou a água, né? A água que eu derramei no sofá. E permeabilidade, a água que eu derramei no sofá. Você pode até pensar isso, tá? Que aí vocês vão ver que é porque o sofá ele é impermeável ao fluido, né? Impermeável ali ao item que eu derramei, a água que eu derramei, o refrigerante que eu derramei no sofá e não sujou. Então, ele é impermeável, tá? Então, é impermeabilidade. Então, tá aqui o conceito, ó, propriedade de um fluido ser impermeável ao fluido, a sua determinação está associada a uma pressão limite convencionada a um ensaio específico. Gente, olha, um ensaio, ele tem que ser específico, não é qualquer ensaio, é um ensaio específico, tá bom? Questão de número 10. Vamos ver aí o que traz a questão de número 10. Tá dizendo aí pra gente que hipermeabilização é o conjunto de operações e técnicas construtivas composto por uma ou mais camadas que tem por finalidade proteger as construções contra ações deletérias de fluidos, de vários vapores e umidade. E aí, o que é que vocês acham? Que esse item tá certo ou tá errado? Hum? Gente, esse item está correto também, tá? O item está certo. Deixa eu apagar aqui. Ó, tá certo. Lembra lá da imagem, gente. Falou em impermeabilização, conjunto de operações. Vocês podem até tentar pegar isso para rimar com isso, ó. Impermeabilização, conjunto de operações e técnicas construtivas. Então, esse item aqui tá certo. É o item lá da norma, que é o item 3.39. Diz que o conjunto de operações e técnicas construtivas de serviços, composto por uma ou mais camadas, que tem por finalidade proteger as construções contra ações deletérias de fluidos, de vapores e da umidade, tá bom, gente? É isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Se vocês gostaram, deixem aqui o gostei, compartilhem com os amigos, é, entrem em contato com a gente, se inscrevam no canal. Lembrando que na próxima aula eu vou estar trazendo para vocês os demais conceitos, né, que ficou faltando lá para a gente terminar a nossa norma 9575. Aí, se vocês quiserem que eu traga sobre a norma 9574, vocês deixem aí nos comentários também, tá? Que eu vou tentar trazer para vocês. E quando a gente terminar esse assunto de permeabilização, eu vou trazer sobre isotermia, tá? Para que a gente consiga aí ter algumas informações também sobre isotermia. Se você gostou, clique em gostei, um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!